Se você quer saber tudo o que foi noticiado na semana da aprovação da grande reforma dos testes de ingresso nos cursos de medicina na Itália, se você não está entendendo o que está acontecendo, ou se você quiser saber até o dia do lançamento desse vídeo, o que tem de atualizado, assista ele e não perca. Esse vídeo foi feito para você que não sabe nem um pouco da reforma e também foi feito para você que já sabe bastante da reforma. A gente está vindo aqui para atualizar vocês, para entender do que se trata a reforma e quais foram as últimas definições até a data de hoje. Vamos lá, siga aqui comigo. A gente vai começar da seguinte maneira. Vamos falar primeiro da reforma e mostrar o que foi publicado pelo Ministério da Universidade Italiano. Depois a gente vai ver uma notícia que saiu num jornal que circula a nível nacional na Itália do dia da aprovação da reforma. E o jornal está comentando alguns pontos que devem ser esclarecidos depois. E o que eles sabem sobre isso são declarações deles, não são nossas. E aí depois a gente vem com uma matéria de atualização desse mesmo jornal, alguns dias depois, no dia 15 de março de 2025, para falar um pouquinho mais sobre como está encaminhando essa reforma antes de termos os decretos publicados. Vamos lá, pessoal? No dia 11 de março de 2025, o governo italiano aprovou em última instância o projeto de lei que modifica a forma de ingresso nos cursos de medicina na Itália. A gente precisa falar mais sobre isso. O projeto muito polêmico e muito discutido que desde o ano passado vínhamos mostrando aqui em nossas redes sociais foi finalmente aprovado. E o que se sabe até o momento? Vamos lá, vamos olhar aqui a cronologia do que já se sabe desde a sua aprovação. Então a aprovação aconteceu no dia 11 de março de 2025. A gente está aqui agora no site do MUR. O MUR é o Ministério da Universidade e da Pesquisa, ou seja, são eles que cuidam do ingresso no curso de medicina. E o que eles estão falando aqui? Vamos dar uma olhada. Medicina, a reforma é lei. Stop aos testes de acesso. Bom, aqui eles estão querendo dizer que eles tiraram o teste de ingresso. É lei a reforma no sistema de acesso aos cursos de medicina, odontologia, prótese dentária e medicina veterinária. Então vamos ver aqui o que a ministra do MUR falou. Finalmente, medicina volta a página. Spiega il ministro universitario della ricerca, Anna Maria Bernini. Então ela está falando aqui, ó, a gente superou o número chiuso, ou seja, não existe mais número chiuso para medicina, é isso que ela está falando. A gente já vai entender o porquê que essa afirmação aqui ela é um pouco errada. Dizemos adeus ao teste de ingresso, que por tanto tempo, por muito tempo, eles gastaram os sonhos e as ambições de tantos meninos. E aqui embaixo, o que mais que a ministra falou? Archiviamo i quiz di ingresso, che negli anni hanno generato più ricorsi al TARA che vera formazione. Ou seja, ela está dizendo que esses testes eles não fizeram nada mais, nada menos do que só causar escândalos que foram aí pro tribunal. Se você quiser ler isso na íntegra, você consegue encontrar lá no site do MUR, tá publicado, tá nas últimas notícias aqui, na data da publicação desse vídeo. Mas vamos ao que interessa, o que estão falando, o que se sabe, como eles querem aplicar isso, então vamos ver. Então essa aqui é uma apresentação de slides do governo italiano, vamos ver o que eles estão falando. Medicina 2025, se cambia, muda. Quais são os objetivos? Mais médicos para o sistema sanitário, mais qualidade na formação, atenção à capacidade e mérito. E aí ele coloca aqui na esquerda, para quais cursos? Cursos de medicina e cirurgia, odontologia e prótese dentária e medicina veterinária. Novidades. Stop ai teste de ingresso, chega de teste de ingresso, semestre filtro, ou seja, o aluno cursa um semestre e esse semestre vai ser o filtro dele. Ou seja, as inscrições são abertas a todos, mas ainda para poder continuar na medicina, teremos um número chiuso, teremos uma seleção. Número programato. Número programato é isso aí, a gente já está dizendo que a partir do segundo semestre a gente tem um número programato, ou seja, a gente tem uma seleção, a gente tem um filtro, e isso não se chama número chiuso, como a ministra estava falando. Olha só que interessante aqui, ó. Calculado com base na necessidade do Sistema Sanitário Nacional e na disponibilidade das universidades. Então, aqui parece que a ministra está flexibilizando a sua maneira de dizer quantas vagas vai colocar em cada ano, para que não tenha um excesso de alunos se formando lá daqui a um tempo e para que também não faltem alunos se formando para serem especialistas no futuro. E aqui ela vem falar um pouquinho melhor sobre como funciona, sem dar muitos detalhes. Aqui ela fala que se você não passar, você vai poder se inscrever num outro curso da área da saúde, sem perder aquele estudo do semestre filtro. Exames de aproveitamento, ou seja, aqui você teria exames de aproveitamento das matérias para serem feitos nesse semestre filtro e provavelmente com base nesses exames aí, você vai ter a nota, o desempenho sendo usado para filtrar você, para ver se você vai ou não para o segundo semestre. Créditos formativos universitários, ou seja, você já está estudando matérias da universidade enquanto se prepara para a seleção para o segundo semestre. O que mais que tem aqui nos slides? Ó, graduatória nacional, ou seja, vai ter uma lista de concorrência. Eles chamam de graduatória nacional. Então continua tendo a graduatória nacional. E aqui ele vem falando que vai ter didática e provas padronizados a nível nacional no semestre filtro para ter condições de avaliação páreas entre todas as universidades, entre todos os alunos. Homogeneidade nessa lista de concorrência nacional de mérito. Ou seja, haverá uma seleção. E estão fazendo um semestre filtro, que é um semestre em que os alunos estarão competindo com os seus colegas neste desempenho. Não se sabe como eles vão fazer essa reforma. É uma reforma que precisa ser feita a nível estrutural de cada uma universidade. Lembrando que cada universidade tem sua grade própria, seu modo de organizar as grades, seus próprios professores, e isso vai ser uma reforma a nível nacional da grade curricular de todas as universidades públicas. Escolha da sede. Então, você escolherá para qual sede você vai no segundo semestre, e essa escolha vai ser com base na sua posição nessa lista de concorrência, sua preferência indicada nessa lista de concorrência e a disponibilidade de vagas da faculdade que você deseja, ou seja, vai funcionar provavelmente de uma maneira muito semelhante ao que aconteceu até o momento.
E aqui no final ela coloca o número de vagas, quantas vagas aumentaram ao longo dos anos, e aqui, ó, quantos novos médicos eles esperam nos próximos 7 anos. Mas você que assistiu até aqui, você deve estar pensando, tá, como vai funcionar isso? O governo não falou como vai funcionar. Tá? Então ele falou de maneira geral como isso vai funcionar e disse que agora eles vão publicar decretos muito agilmente para definir como essas mudanças acontecerão. Vamos olhar o que os jornais estão falando. Aqui a gente tem um jornal chamado Il Sole 24 Ore. No ano de 2023 ele ficou famoso entre a bolha da medicina aqui na Itália porque as informações vazavam por esse jornal. O que está escrito nessa matéria são palavras do próprio jornal e cabe a nós reportá-las para quem está assistindo esse vídeo. Vamos ver o que o jornal está falando. A reforma de medicina é lei. Adeus ao teste de ingresso. Primeiro semestre é aberto. Ou seja, para cursar o primeiro semestre é aberto. Para cursar dali para frente é fechado. Ou seja, continuará tendo um filtro e uma seleção. Vamos lá então. A seleção é adiada em 6 meses. Poderá prosseguir somente quem passa nas provas com os pontos melhores. Se eles quiserem que dê certo de aplicar isso já no próximo ano acadêmico para a próxima seleção, vai ter que correr. Bisogna correre. Então vamos começar a leitura aqui do que o jornal está falando. Pelo menos nas universidades públicas, o teste de ingresso em medicina é destinado a virar uma memória, já a partir do próximo ano. E o que prevê isso é a reforma de iniciativa parlamentar que foi aprovada definitivamente pela Câmara, com 149 votos a favor e 63 contrários, e que revoluciona o sistema de acesso programado previsto pela Lei 264/1999. E isso ocorrerá eliminando o famigerado quiz. Mas olha só essa observação que o jornal está fazendo aqui e a gente não sabe a fonte que ele usou para falar isso. Isso não é verdade nas universidades públicas para as vagas de medicina em inglês, onde, por enquanto, continuará a existir. Então, ele está falando aqui que continuará a ter um teste para os cursos de medicina em língua inglesa nas faculdades públicas. A gente conhece esse teste hoje como IMET. E aí ele vem falar aqui, lá no que a gente estava falando, que daí já remete à medicina em italiano, esse quiz que será eliminado, esse teste que será eliminado, ele será substituído com uma admissão aberta para o semestre filtro. E vai jogar lá para frente, ó, spostando la selezione, lá para o início do segundo semestre, que só poderá ser frequentado pelos melhores estudantes, como definido por uma lista de graduatória nacional, ou seja, aquela lista de competição nacional com base nas maiores notas, decidida pelos melhores resultados universitários obtidos enquanto se faz o primeiro semestre. Mas se, de verdade, a gente quer que isso aconteça no ano de 2025/26, ou seja, já na prova que aconteceria em 2025, é caso de correr. Por que o jornal está escrevendo isso? Porque falta muito pouco tempo para definir tudo e fazer toda essa reforma, não só do teste, mas também na grade universitária de todas as universidades onde isso acontecerá. Il via libera alla Camera. Então, aqui a gente vai entender um pouquinho como as coisas aconteceram. Há 5 meses e meio do primeiro disco verde do Senado, ou seja, do primeiro sim do Senado, que foi aprovado no Senado essa reforma, que tinha acontecido no dia 27 de novembro de 2024, a gente acabou noticiando também esse fato que foi aprovado no Senado e depois vai para a Câmara dos Deputados, que foi aprovado agora no dia 11 de março de 2025, também a Assembleia de Montecitorio aprovou a lei em 3 artigos que revolucionam o acesso aos cursos de medicina, odontologia, prótese dentária e veterinária. E dá ao Poder Executivo o dever de fazer em até 12 meses um ou mais decretos legislativos para a sua atuação. Aqui o que está acontecendo é que essa lei délega, ela dá para o Poder Executivo, ou seja, ela dá para o governo, e o governo é representado pelo MUR, que é quem organiza a seleção para a medicina. Eles têm 12 meses para fazer o decreto de como isso vai ser feito. Tá? E esse decreto não é que precisa ser aprovado. O governo tem aí o dever de fazer os decretos e definir como isso vai acontecer, e são cenas do próximo capítulo. Já adianto aqui que o governo falou que tem intenção de lançar esses decretos o mais breve possível. Porém, para isso acontecer, o governo vai ter que levar em conta os princípios e critérios diretivos fixados pelo parlamento. Tá? Então, o parlamento discutiu, o parlamento fez definições e o governo vai ter que respeitar todas essas definições que foram feitas e a gente está falando aqui sobre o que já se sabe sobre isso. Em base a todas essas definições, por exemplo, a inscrição aberta no primeiro semestre deve ser realizada em âmbito de um contingente sustentável de vagas em nível central ou que possa ser admitido ao segundo semestre apenas quem consegue todos os créditos comuns à área biomédica, sanitária, farmacêutica, veterinária, com base em uma graduatória nacional, tá? Então aqui é a limitação das vagas para quem segue para frente para o segundo semestre. E ao mesmo tempo aqui se fala de uma definição que você não pode abrir tantas vagas sem pensar que essas pessoas que vão estudar medicina devam depois se especializar. Então aqui existe um conceito que deve ser respeitado, que é o de não abrir vagas em excesso para depois não sobrar médicos formados que não possam entrar na escola de especialização. Então aqui o jornal vem e fala que, como dito nesse mesmo jornal, no dia 4 de março, o primeiro decreto legislativo já está quase pronto. E a intenção da ministra Bernini é de acelerar o máximo possível, considerando que esse decreto ele deve ser aprovado em maneira preliminar pelo Conselho de Ministros e depois disso obter o ok das comissões parlamentares competentes e, ao final de tudo, voltar ao Palácio Chigi
para a vara final, ou seja, publicou o decreto, ainda tem uma certa burocracia para ele ser aí colocado em prática e ser finalmente aprovado. E por uma série de minúcias e coisas que devem ser definidas, porque não é uma reforma simples, vai precisar de um ou mais decretos ministeriais sucessivos. E olha só o que o jornal aqui está falando sobre o caso de alunos que fazem o semestre filtro e não passam para o segundo semestre. Em caso de não conseguir passar em uma ou outras provas, ou de um ponto insuficiente para conseguir passar na graduatória nacional, os estudantes poderão frequentar de novo esse primeiro semestre, esse semestre filtro. E olha só o que ele está falando aqui sobre a inscrição. Então, quando o aluno estiver apresentando a demanda, ou seja, se inscrevendo, eles deverão individuar, ou seja, escolher, além da universidade onde eles querem fazer o semestre filtro, as outras sedes. E a quantidade de sedes que eles vão poder definir nessa lista, ela vai ser definida por decreto. Eles devem definir essas outras sedes em uma ordem de preferência, nas quais eles estão dispostos a prosseguir o segundo semestre dos cursos que eles estão tentando ali. Ou, em caso de eles não conseguirem passar para o segundo semestre, eles indicariam aí qual seria o outro curso da área médico-sanitária que eles fariam. Dessa forma, é uma espécie de paraquedas, que o aluno não perde aquele esforço que ele teve, mesmo que ele esteja querendo muito fazer medicina e não outro curso. E o teste em inglês continua sendo o quiz que sempre teve, ou seja, aquela prova de múltipla escolha. Hoje nós chamamos ela de IMET, como foi dito ali em cima, ou seja, para medicina em inglês, eles estão falando aqui nessa matéria que não haverá um semestre filtro. E aqui essa última frase só está falando que nas provas de faculdades privadas para entrar em medicina, continua tendo prova de marca X, assim como ele falou que continua tendo para a prova de medicina em inglês, pelo menos por enquanto. Nessa parte aqui a matéria fala que ainda falta entender quais são as matérias. Se fala de biologia, química e física, mas não se excluiria a possibilidade de ter algumas coisas mais básicas de anatomia. Fazendo um parênteses nosso aqui, é muito simplório falar biologia, química e física. Até porque biologia é uma área que nos primeiros semestres da faculdade tem muita coisa que pode ser cobrada. Então precisa entender muito bem quais são as áreas da biologia que eles estão querendo incluir nesse semestre filtro para entender como você pode se preparar melhor para o semestre filtro antes de ele começar. Então, outro ponto de esclarecimento é como as provas dessas matérias que vão ser usadas no semestre filtro, como essas provas serão. Então, eles lembram ali que existem provas escritas, de marca X, prova oral, podem ser feitos também outros tipos de quiz para as 3 matérias, um quiz inteiro para as 3 matérias, não se sabe como isso vai ser feito. A única coisa que se sabe no momento aqui dessa publicação dessa matéria, no dia 11 de março de 2025, é que a ministra falou que o mecanismo dessa seleção, desses testes de aproveitamento do semestre filtro, tenham que ter um mecanismo que faça eles serem certificáveis. Aqui uma afirmação nada concreta. E aqui a matéria termina com uma crítica à falta de clareza de como isso vai ser feito. E vamos aqui para uma notícia do dia 15 de março de 2025, ou seja, alguns dias depois da aprovação no parlamento. Medicina. Único escrito conquisite. O que ele quis dizer com isso? É um único teste escrito, ou seja, não é uma prova oral que vai ter. E para você passar para frente no semestre filtro, é um único teste escrito com questões semi-fechadas, ou seja, não é de marca X, não é de fazer texto, mas é uma mistura entre os dois. E vamos começar lendo aqui o que ele falou. A partir do próximo ano acadêmico, o acesso à medicina aqui, para efeito da lei aprovada no dia 11 pela Câmara, ele deveria já ser livre a partir do primeiro semestre, ou seja, as pessoas não precisam passar por uma prova para entrar no primeiro semestre. E essa passagem para o segundo semestre, que é um filtro que não tem vaga para todo mundo, então, portanto, tem uma seleção, poderia ser regulada com base em passar em uma única prova escrita. Ou seja, eles estão aí falando que possivelmente o que vai acontecer aqui é ter uma única prova escrita, uma prova igual para todo mundo, em nível nacional e administrada no mesmo dia. Ou seja, todo mundo faz uma prova no mesmo dia. Alguém aqui já viu alguma coisa com isso? Sim, antigamente era assim, mas eles estão querendo colocar agora um teste no mesmo molde, entre o primeiro e o segundo semestre, e é aplicado no mesmo dia para todo mundo. E ele vem aqui e fala assim, ó, isso aqui seria um tipo de teste 2.0, que contém perguntas dos primeiros 3 exames obrigatórios para o primeiro semestre, e se fala aqui, ó, a gente já está começando a ter, ó, mais definições. Isso aqui não é decreto, essas informações são informações de jornal, mas está sendo publicado aqui num jornal grande a nível nacional na Itália, então vamos ficar atento ao que eles estão falando. Ó, se fala de biologia, química e física médica, que são matérias que nós já sabemos que elas existem nos primeiros semestres de universidade na Itália, de várias variações possíveis, cada curso aplica da sua forma. Tem curso que junta toda a bioquímica numa matéria, tem curso que divide a bioquímica em várias matérias diferentes, tem curso que junta biologia, genética, tem curso que divide a biologia da genética, tem várias maneiras de fazer isso, e eles vão padronizar alguma coisa aí pro primeiro semestre, colocando aqui biologia, química e física médica. Física médica também é um curso obrigatório de ter nos primeiros semestres de medicina na Itália para todas as faculdades. E essas 3 matérias comuns a toda essa área biomédica, sanitária, farmacêutica, veterinária, e seriam aí questões comuns a toda essa área biomédica, sanitária, farmacêutica, veterinária, mas que não é acrochete, ó. Ele coloca aqui acrochete. O que significa acrochete? De marca X. Não é uma prova de marca X.
como acontecia desde o ano de 1999 até os dias atuais. E o jornal continua aqui, ó. Essa ideia onde estão trabalhando aí os especialistas indicados pela ministra da universidade, a Ana Maria Bernini, poderia ser um set de perguntas semi-fechadas, das quais você responderia de uma maneira seca, ou seja, uma palavra, talvez com uma única palavra, o próprio jornal colocou aqui. Ou seja, para de ser um teste de marca X e vira um teste de completar lacunas. E aí eles continuam aqui na matéria, ó, a prova poderia acontecer antes do Natal, valeria 20 créditos universitários e seria repetível uma única vez, uma distância de 15 dias. Ou seja, você poderia fazer uma segunda vez e talvez pegar aquela pontuação maior, como foi feito nos 2 últimos anos para medicina em italiano. Talvez seja isso que eles estejam querendo dizer aqui. Com base na pontuação, se formaria uma lista de competição, que a gente chama de graduatória nacional, para o acesso ao segundo semestre, no limite das vagas disponíveis. E aqui o jornal termina com uma ironia. De resto, essa mesma ministra que ontem estava falando que a reforma aboliu um teste de ingresso, mas não um número fechado. E ela tá. Aquela coisa, ela falou em outras vezes que ela aboliu o número fechado, agora ela não fala mais porque ficou claro pro público que isso não foi abolir o número quilos, abolir o número fechado, mas ela falava que a reforma aboliria o teste de ingresso. E aqui a gente tá vendo que ela tá trabalhando em um novo teste de ingresso, que seria um teste 2.0. E é essa a ironia que o jornal tá fazendo. E ele vem e coloca uma situação da ministra. Ele fala assim, ó, o número, como explicou a ministra Bernini, será aberto progressivamente, na base de uma compreensão e de uma capacidade de ter as universidades que avaliaremos no campo. E a ministra adicionou na citação dela de ontem, ou seja, se hoje é dia 15 de março de 2025, no dia de ontem, ela falou que, ó, o decreto legislativo já está pronto. Será que teremos ele publicado nos próximos dias?